Paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um ensino bíblico online. Hoje é a nossa aula 60. Estamos estudando escatologia, que é o estudo sobre os finais dos tempos. E o tema da aula de hoje, vou estar abordando alguns fatos que ocorrerá na terra e no céu após o arrebatamento. Em Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus disse: Vós sois o sal da terra. O sal, na Bíblia, muitas vezes é usado no sentido figurativo. É uma influência preservativa que impede a putrefação espiritual e a decadência moral dos outros. São as boas novas que levavam e preservariam a terra. Então, quando ele disse, vós sois o sal da terra, nos tempos de Jesus, o sal servia de várias maneiras. A primeira maneira que eu vou estar citando aqui era como conservante. Não havendo geladeiras, as carnes tanto de peixes como de animais eram cobertas de sal e assim ficavam livres da putrefação. Os verdadeiros servos de Jesus são o sal que ainda conserva a terra. Mas a primeira consequência que ocorrerá assim que se dará o arrebatamento, o planeta começará a apodrecer. Segundo, como tempero. Os verdadeiros servos do Senhor dão sabor a este mundo. Isso falando espiritualmente, né? Como eu acabei de falar agora, que é um sentido figurativo, a palavra sal é usada, isso trazendo para o lado espiritual. Os verdadeiros servos do Senhor dão sabor a este mundo. Mas a consequência que haverá após o arrebatamento, a vida na terra não terá mais razão de ser e será desvalorizada como nunca o foi em toda a história da humanidade. Como purificador. Deus deu a fórmula do perfume santo a Moisés e o mandou pôr sal para garantir que ele continuaria puro. Nós temos base bíblica em Êxodo 30:35. E para confirmar essa propriedade purificadora do sal, Deus também exigiu que se colocasse sal em todas as ofertas de cereais e proibiu o uso do fermento, já que ele é o símbolo da contaminação. Em Levítico, capítulo 2, 13, a Bíblia nos fala que nenhuma oferta de cereais que fizerdes ao Senhor será preparada com fermento. Todas as ofertas de cereais temperarás com sal. Não deixarás faltar a elas o sal do pacto do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Nós vemos também o profeta Eliseu purificando as águas com sal, em 2 Reis 2, 20 e 22. Os recém-nascidos também eram esfregados com sal para se evitar doenças pós-parto, em Ezequiel 16, 4. Temos como base bíblica. Então, a terceira consequência após o arrebatamento ocorrerá que o planeta se tornará totalmente impuro. Como suplemento alimentar para o gado, que se fortalecia para o trabalho de lavrar a terra. Base bíblica em Isaías 30, 24. Então, a quarta consequência, assim, após o arrebatamento, o rebanho de Cristo não será mais lavrado, o mundo não será mais lavrado com a semente da salvação e o joio se multiplicará como nunca. Ou seja, o rebanho de Cristo assim que for arrebatado, não haverá mais os ensinamentos da salvação, não haverá mais, o rebanho de Cristo não estará mais na terra falando sobre a salvação. Então, o joio, que seria a iniquidade, o mal se multiplicará como nunca.
como salário. Esta palavra vem do latim salário, que significa ração de sal, o soldo. Então, a quinta consequência, assim que os trabalhadores do evangelho forem arrebatados da terra, os ímpios não terão mais recursos espirituais para quitarem suas dívidas com Deus. Como pacto. O sal era usado como símbolo de um pacto. Nós temos base bíblica em Números 18, 19 e em 2 Crônicas 13, 5. Os verdadeiros servos do Senhor foram dados ao mundo como sal do pacto da nova aliança, feita pelo sangue de Jesus. Então, a sexta consequência, assim que forem arrebatados da terra, o pacto de sangue de Jesus não salvará mais ninguém neste mundo. Começará, então, a era do anticristo, que durará 1 semana de anos. Como nós vimos em estudos passados, essa 1 semana se refere a 7 anos. Base bíblica está em Deuteronômio 9, 27. Ele fará um acordo de paz entre os árabes e judeus, e por esta profecia o templo em Jerusalém será reconstruído e o sacrifício de animais da lei de Moisés voltará. Mas na metade dos 7 anos, ou seja, 3 anos e meio, este acordo será rompido. A falsa paz terminará e terá início a grande tribulação, como nós vimos em estudos passados. Período de grande tribulação jamais vista, que virá sobre a terra e especialmente sobre os judeus. A base bíblica está em Isaías 26, 19, 21 e Mateus 24, 21. Durará 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Neste período virão as 2 testemunhas de Deus, que é Moisés e Elias, com a lei dos profetas, e profetizarão 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Em Apocalipse 11:3 fala sobre isso, que eu quero estar lendo com vocês agora. E darei poder às minhas 2 testemunhas, ou seja, Moisés e Elias, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Farão os mesmos sinais que fizeram no passado. Em Apocalipse 11:6 nós temos essa base, que está escrito assim: estas têm o poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas quantas vezes quiserem. Então eles têm, Moisés e Elias têm o poder para fazer tudo isso que nós lemos aqui nesse versículo. Então o anticristo reunirá o restante das nações para destruir os descendentes de Abraão. Está em Apocalipse 12:12, que fala assim: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então aqui, simultaneamente no céu, estará ocorrendo o tribunal de Cristo. Como nós vimos em estudos passados, acontecerá após o arrebatamento, na antessala das bodas do Cordeiro. Cada servo será julgado quanto ao seu trabalho para com Cristo aqui na terra. A recompensa será dada a cada um segundo suas obras, que será aprovada pelo fogo. Obras feitas de madeira, palha e feno se extinguirão, ou seja, obras sem valia, né? As de ouro, prata e pedras preciosas, as obras valorosas, permanecerão e receberão o galardão por essas obras. Nós temos base bíblica em Mateus 25, 21, 2 Coríntios 5, 10, 1 Coríntios 3, do 8 ao 15 e Apocalipse 22, 12. Que eu quero estar lendo com vocês, que diz assim:
22:12, que diz assim: E eis que venho, que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então é promessa de Deus. Então, simultaneamente no céu também estará ocorrendo as bodas do Cordeiro. Então, o que seria isso? É o casamento de Cristo com a sua noiva, a igreja. E é o esconderijo da igreja. Isso está em Apocalipse 12:6. Esta festa nupcial acontecerá após o tribunal de Cristo. As suas bodas serão interrompidas para que Cristo venha visivelmente a Jerusalém e salve o povo judeu, ameaçado da extinção pelo anticristo. Nós temos base bíblica em Mateus 22, do 12 ao 14, Lucas 5:34, João 3:29, Lucas 12:38, Mateus 25, do 1 ao 13, Efésios 5, do 25 ao 32 e Apocalipse 19, do 7 ao 16, que eu quero estar lendo com vocês agora. Essa base bíblica aqui, que diz assim: Apocalipse 19, do 7 ao 16. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Jesus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e eles a regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E no seu vestido e na coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Então aqui em Apocalipse do 19, capítulo 19, do 7 ao 16, quero fazer um breve relato aqui, uma breve explicação. No versículo 7, nós podemos traduzir a expressão são chegadas por consuma-se, completa-se. Agora a noiva tornou-se a esposa e a ceia de casamento está para ser servida. É interessante observar que esta é a ceia de casamento do Cordeiro, não do Rei nem do Senhor. Cordeiro é o título que Cristo quer enfatizar por toda a eternidade, porque fala de seu amor pela igreja e do preço que ele pagou por ela. Obviamente, a igreja tem que se preparar para esta ceia. Esta purificação foi feita no tribunal de Cristo, quando se retiraram todas as máculas e rugas. Nós temos base bíblica em Efésios 5, do 25 ao 27. A noiva
vai para o céu pela graça de Deus, não por suas boas obras. Todavia, os crentes, uma vez que estejam no céu, serão julgados no tribunal de Cristo, por sua fidelidade na vida e no serviço. O versículo 8 afirma que a noiva vestirá a justiça dos santos, ou seja, os atos de justiça dos santos. Então, Cristo nos recompensará de acordo com nossa fidelidade. E essas recompensas que recebermos enfeitarão o vestido da noiva. Que no casamento da noiva com o cordeiro estaremos usando a roupa de casamento feita por nós mesmos. Então, aqui, do 19, no capítulo 19, do 11 ao 16, fala assim, que o céu abre-se para deixar entrar a igreja. Aqui ele abre para que Cristo e seus exércitos marchem em direção à vitória. Cristo, em seu julgamento, disse que o Pai poderia enviar legiões de anjos para libertá-lo. Aqui o Senhor cavalga com os exércitos de glória, os santos do Antigo Testamento, a igreja e os anjos. O anticristo cavalgou um cavalo branco, imitando Cristo, mas aqui o fiel e verdadeiro marcha para julgar e para guerrear. Então essa descrição de Cristo é emocionante. Ela não está mais em um jumentinho, mas sobre um chamejante cavalo branco de guerra. Seus olhos não estão cheios de lágrimas, como quando olhou para Jerusalém. Nem ele usa uma coroa de espinhos, como quando quiseram zombar dele. Ele usa um manto tinto de sangue que representa julgamento e vitória, em vez de ser despido por seus inimigos. Ele foi abandonado por seus seguidores quando estava na terra, mas aqui os exércitos do céu seguem-no em triunfo. Sua boca não fala palavras de graça, mas a palavra de vitória e de justiça. Em Isaías 11:4 relata: ele governará com cetro de ferro. Na batalha de Armagedon, ele não suportará a ira de Deus na cruz, mas pisará o lagar do furor da ira do Senhor. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então, lembre-se que os exércitos do Oriente se reunirão na Palestina para opor-se à besta e aos seus exércitos. Então, quando vier o sinal do Filho do Homem no céu, eles se reunirão contra Cristo. Isso nós temos a base bíblica, que está em Apocalipse 1, do 6 ao 12, e Apocalipse 14, do 14 ao 20. Então, as bodas do Cordeiro, que nós vemos agora, tem esse significado. Aí depois, a derrota do anticristo, da besta e do falso profeta. Então, isso é, por causa dos escolhidos, esses dias de tribulação serão abreviados e Cristo voltará visivelmente para salvar o povo de Israel. Neste dia, os judeus verão que aquele que vem para salvá-los da aniquilação total é o mesmo que eles feriram na cruz, e chorarão amargamente, reconhecendo-o como Senhor e Deus. Nós temos base bíblica em 1 Crônicas 16:13, em Zacarias 14:5, Isaías 45:6, Zacarias 12, do 9 ao 10, Zacarias 13:6 e Apocalipse 19, do 14 ao 21, que eu quero estar lendo com vocês agora. Do 14 ao 21, que diz assim:
E seguiram os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía a espada aguda para ferir todas as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Estava vestido, e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Viu um anjo que estava no céu e clamou em voz alta, dizendo: todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai a ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e os seus exércitos. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então aqui em Apocalipse, continuando a explicação, esse capítulo ele apresenta duas ceias, a do casamento do Cordeiro e a grande ceia de Deus, o Armagedon. A primeira é um momento de alegria e de bênção, a segunda de julgamento e de dor. Toda a história humana move-se com rapidez em direção ao Armagedon. O anjo anuncia que os exércitos da terra perderão a batalha. Na verdade, não haverá muita batalha, pois Cristo destruirá instantaneamente seus inimigos. Nessa sessão, a repetição da palavra carne, o que significa que o homem é apenas carne. Aqui no versículo 18 ele fala essa repetição, dessa palavra carne. Então significa que o homem é apenas carne e nunca será bem-sucedido em sua luta contra Deus. A carne causa problemas desde a queda de Adão. A carne não muda. O Senhor a condenou e ela nunca poderá agradar a ele. A insensatez da carne lutar contra o Senhor, até mesmo reis, comandantes e homens poderosos, não são páreos para o Rei dos Reis. Quais são os exércitos unidos contra Cristo? São os exércitos de 10 reinos da Confederação da Europa e as forças dos reis dos Orientes, a Rússia e o Egito. Eles reúnem-se na planície de Esdraelon, na Palestina, região que Napoleão chamou de o maior campo de batalha natural do mundo. O nome Armagedon significa Monte de Meguido. Cristo destrói os exércitos com a palavra, a espada que sai da sua boca. Nós temos base bíblica em Hebreus 4:12. Os homens não se curvaram diante da palavra e não receberam o evangelho, e serão mortos por essa mesma palavra. Os seguidores da besta são homens marcados. A marca da besta sela-os para julgamento certo. Cristo captura a besta e o falso profeta e joga os vivos no inferno. Além de derrotar os exércitos da besta, ele também segura Satanás e lança-o no abismo insondável, que fala no versículo 20. Os profetas do Antigo Testamento escreveram a respeito desta grande batalha. Aí, é interessante para completar o contexto desse ensino, vocês verem Isaías 63, Zacarias 14 e Joel 2:3. Esses textos assim falam detalhadamente a respeito dessa grande batalha.
Então, mais uma vez aqui, que foi citado o nome do Armagedon, né? Mais uma vez aqui eu falo a respeito daquele filme que eu já citei em vários ensinos nossos do que nós estamos fazendo agora de escatologia. O filme que vocês, digitando no YouTube, vocês vão encontrar, que chama Megido. É Megido, na verdade é Megido. Vocês acham no YouTube. É muito interessante assisti-lo, porque ele fala certinho todo esse ensino que nós estamos aprendendo aqui sobre a besta, o anticristo, a batalha do Armagedon, a grande batalha, né, de Gog e Magog. Então ele fala assim, é um filme que reúne todos esses fatos e é bem detalhado assim como base bíblica de como será pela visão que o profeta, que João Batista teve aqui, que relata em Apocalipse. Então, nosso estudo de hoje termina aqui. Meu nome é Alessandra Vitali, eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Nós estamos situados à Rua Rio de Janeiro, 1285, em São Caetano do Sul. Eu desejo a todos que fiquem na paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula.